Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para um bate-papo sobre a revista do terceiro trimestre de 2022 e estamos aqui com o irmão Sérgio, com o irmão Éden, que estão aqui para a gente fazer esse bate-papo, essa conversa interessante sobre esse assunto importantíssimo que é a missão da igreja em fazer discípulos. Tudo bem com vocês? Tudo na paz, graças a Deus. Graças a Deus, tudo bem, pastor Paulo. Que bom. E o Éden, como todos nós sabemos, é o comentarista dessa lição. E eu já queria começar, Éden, perguntando para você como foi o desenvolvimento dessa revista, o que Deus colocou em tua mente para você colocar esses temas aqui tão importantes que a gente tem estudado no decorrer desse trimestre. Pastor Paulo, é uma alegria ter participado deste trabalho junto ao CAPED, em favor do Ministério da Igreja de Santo André. E a gente vê que o CAPED tem esse compromisso de lições, de assuntos que sejam práticos, relevantes para a igreja. E esse tema é algo realmente muito necessário para os nossos dias, para que a igreja faça o melhor para o Senhor Jesus, que delegou uma ordem de anunciar, e nós lembramos disso o tempo todo, cultos de missões, mas lembrarmos e sermos instruídos por Deus que tem muito mais a fazer, consolidar o trabalho, fortalecer cada vida, cada alma e acompanhar. É uma cultura que precisa ser disseminada no meio da igreja, porque muitas vezes fica a responsabilidade para o pastor, para o professor, que tem que cuidar de quem chega, mas é uma cultura de discipulado que tem que ser desenvolvida, toda a igreja, todos cuidando, todos auxiliando, todos contribuindo para o crescimento dos outros. Então, o trabalho foi reunir de uma maneira onde pudéssemos distribuir de uma maneira passo a passo vários pontos importantes sobre isso, desde o anunciar, desde o ajudar a afirmar, desde o acolher, desde o acompanhar, desde a importância da palavra para esse discípulo. Então a gente foi desenvolvendo esses temas com temor a Deus, orando, buscando, aprofundando esse assunto. E é muito gostoso quando você tem um assunto e você começa a pesquisar, a ler e abrir os olhos para este tema e vai abrindo um entendimento, um leque tão grande de tudo que Jesus falou, a profundidade do que ele falou. Então isso tocou muito na minha vida, tocou muito onde a gente tem compartilhado com os irmãos sobre isso, essa necessidade de aprofundar isso, uma geração diferenciada, não uma geração de frequentadores de igreja, mas olhar para quem seguia Jesus lá na igreja primitiva e ver, olha, ser discípulo é isso, uma vida intensa, dinâmica, algo contagiante. Eu quero viver isso, quero ser um discípulo genuíno e ajudar outros a serem assim também. Eu acho que dentro desse tema que a gente estudou, está estudando, está finalizando agora esse trimestre, é uma das grandes dificuldades no discipulado, é esse momento que a gente vive de contatos virtuais, porque o discipulado ele fala do tete a tete, do corpo a corpo, do abraço, da continuidade, da proximidade. E a gente vê assim a dificuldade em fazer, muito embora a gente possa usar os meios virtuais também para fazer o discipulado, mas como eu sou de uma geração assim que já está um pouquinho para frente, eu prefiro mesmo o abraço, o contato físico, o olhar, o olho no olho. Mas eu penso também que a gente tem que aproveitar essas ferramentas que a gente tem nos dias atuais para aplicá-las também no discipulado, né? Exatamente, eu penso que essa dificuldade que nós temos aí com a questão virtual, ela é o grande desafio não, dentro do discipulado e da igreja como um todo, né? E o irmão Éden falando aqui sobre a preparação, já que nós temos aqui o comentarista, eu sempre me perguntei assim, qual foi o processo que o irmão de separar a parte literária, as pesquisas, as fontes, como que foi esse trabalho? E uma outra questão, em algum momento, em alguma lição, conhecendo o lugar que o irmão pastoreia, alguma lição de tipo assim, o irmão olhou e falou, nossa, essa aula aqui é Deus me orientando sobre esse ponto no meu ministério pastoral atual? Realmente, Sérgio, todo trabalho envolve, primeiramente, a leitura da palavra, depois pesquisa de algum escritor no assunto, algum livro no assunto, e aí vão surgindo muitas
muitas coisas, muitas ideias, né? Envolve o reunir, envolve o pensar no passo a passo, né? De uma forma didática, a melhor maneira das pessoas compreenderem, então a forma de não jogar tudo de uma vez, mas ir gradativamente. Por isso que nós começamos com anunciar, depois com o padrão de servir, depois com o preço, o custo disso, para mostrar o lado de comprometimento, né? Que ser discípulo é uma coisa que envolve, né? Uma dedicação, um empenho total da sua vida. E depois nós fomos numa parte de relacionamento, porque é convívio, isso que o pastor Paulo falou, é contato. Então nós íamos para como se fosse um subgrupo depois de relacionamentos, né? Eu integrar, acolher, influenciar no dia a dia, no convívio diário. Então a gente partiu para essa parte de relacionamento, que é isso que o pastor Paulo apontou também, que vão ficando hoje em dia muitos relacionamentos virtuais, frios, superficiais. Então a gente partiu do anúncio do evangelho, firmar essas pessoas em Cristo, como firmar é um padrão, depois como no relacionamento agir. Então a gente foi se subdividindo em grupos, né? Para depois falar sobre esta reprodução de discípulos, ou seja, tudo que nós fizermos, firmarmos de pessoas que ficaram realmente comprometidas, elas vão se multiplicar, reproduzir. Isso é o crescimento do evangelho. Pessoas que realmente têm uma vida transformada, vivem realmente. Tem vários versículos onde Jesus fala que, olha, se não ama, não são meus discípulos, se não tiver na minha palavra, não são discípulos. E aí, esse padrão ser reproduzido, né? Igual você tem uma matriz e você vai reproduzindo um monte de semelhantes, né? A matriz original lá do primeiro casal foi desfigurada, por isso toda a criação aí prossegue com essa falha, essa deformação na sua natureza corrompida. Mas agora em Cristo, os discípulos agora tem uma nova natureza, e agora é uma reprodução da imagem de Deus, de novo, né? Então, chegamos na reprodução, e aí, olhando para o futuro, olhamos para reproduzir as próximas gerações, e por final, a lição 3, uma palavra de ânimo, as recompensas, né? Que é válido todo o empenho, toda a dedicação. Então, foi uma forma de reunir em grupos, em etapas, em maneiras, e realmente, ao desenvolver, você vai sempre pensando na sua vida, no seu ministério, e você vai observando e dizendo, olha, isso aqui precisamos melhorar, precisamos colocar em prática de uma maneira mais intensa isso aqui, que às vezes nós não falamos disso. Então, às vezes você pega um assunto aqui que de repente você percebe que não está sendo tão falado, então isso aqui precisa... Então, teve realmente alguns pontos que a gente percebe que falta, e você, ao meditar, desenvolver, você já começa, não, isso aqui eu preciso falar mais, preciso orientar mais, instruir mais, compartilhar mais com meus irmãos, para que isso aumente. Então, teve sim algumas onde a gente foi percebendo sobre convívio. Uma necessidade mais local, né? Necessidade mais local. Com certeza, sabendo das diferenças de igrejas, das realidades que cada um vai sempre aplicando, né? Com certeza é prático em muito sentido. Né? E dentro da pergunta do Sérgio, quanto às pesquisas, assim, sei que você leu bastante, você pesquisou bastante, mas teve, assim, algum autor que, assim, aquele foi na veia, aquele influenciou mais, aquele foi onde você conseguiu absorver mais coisa, ou não? Foi mais, assim, diversificado em todos eles que você pesquisou? Um que chamou muita atenção, que eu gosto muito, é o Jonas Madureira, né? Que ele escreveu O Custo do Discipulado, tanto que foi uma lição específica que nós inserimos aqui, que é forte, ele tem alguns vídeos, ele tem livro, então ele falou muito sobre isso, e aí pontualmente alguns outros, mas esse foi uma obra que me marcou muito, né, O Custo, porque realmente saber que tem um comprometimento com Cristo que exige isso de você, e aí abrir os olhos para aqueles versículos onde Jesus cita alguns pontos, algumas condições e fala, não pode ser meu discípulo, se não deixa tudo, não pode ser meu discípulo, se não me ama mais do que tudo, não pode ser meu discípulo. Então, algo muito forte que aí nós destacamos como uma lição só sobre isso, para reforçar que a igreja toda olhando o discipulado poderia enxergar sempre assim, não, é para os novos. Mas quando olha assim o custo, fala, não, é para mim, eu preciso melhorar, é para mim, eu preciso me empenhar muito mais. E você vê o peso dessa revista, assim, como eu disse, né, essa é uma lição prática, e não adianta nada a gente debruçar 3 meses sobre um tema e depois não sair do lugar, né? Mas você vê o peso, porque assim, o tema da revista é a missão da igreja em fazer discípulos.
Mas antes de você alcançar esse patamar, esse nível de fazer discípulo, você tem que ser um discípulo. Né? E ser um discípulo de Jesus, um mini Cristo, né? Um cristão, uma imagem de Cristo, já não é fácil. Então a gente tem uma dupla tarefa aqui. Primeiro, e a gente pode observar nas primeiras lições aqui, como que é o discípulo e o padrão a seguir, as qualidades de discípulos eficientes, né? Então assim, você percebe que não basta você querer discipular alguém se você não tiver sendo um discípulo também. Eu gosto muito do Paulo, e não só por causa do nome, pelo que ele representa, né? Quando diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é o verdadeiro discipulador, né? Ele se conformou à imagem de Cristo e diz, pode vir por mim, vai atrás de mim que vocês não vai se dar mal. E eu acho interessante essas primeiras aulas que fala justamente desse padrão a seguir. E eu até comentei lá na congregação que eu dou aula e tal. Falei, olha, Paulo em nenhum momento ele se coloca como um super-homem, né? E foi um dos pontos que eu achei fantástico nessas primeiras aulas. Muito pelo contrário, né? Isso, que o pastor Éden, ele faz a chamada que Paulo fez para nós imitarmos a Paulo, como Paulo imitou a Cristo, mas não colocando Paulo como um super-herói, até porque não era a ideia de Paulo. Paulo, ele apresenta todas as suas falhas. A Bíblia, que é uma coisa que eu me amarro na Bíblia, eu sempre falo, é que os heróis da Bíblia, a própria palavra, a própria Bíblia faz questão de mostrar os seus erros, fragilidades, né? As suas fragilidades, justamente para apontar o que, olha, é possível, né? É possível por quê? Porque no final das contas o padrão é Cristo, né? E Cristo conhece as nossas deficiências e as nossas fraquezas. E por que eu achei legal essa parte? Porque nós vivemos, eu acho que um momento aí, onde falta-se pessoas para você se espelhar. E alguns que aparecem, né, no passado, o pastor Paulinho pode até falar melhor do que nós, não que ele seja velho, não é isso, viu? Eu entendi o recado. Mas os ministros, principalmente, ou aqueles que se colocavam à frente para discipular, infelizmente muitos deles tomavam para si um jugo desnecessário, que é o jugo do super-herói. Né? E por isso criou-se vários pensamentos sobre ser cristão, sobre ser crente. O crente é aquele que não faz isso, não faz aquilo, se veste assim. Enquanto que, na verdade, como discipulador, como alguém que está à frente ali, como ministros, que é o caso do pastor Paulinho, do pastor Éden, nós, como professores que nos colocamos à frente para ensinar, não é vestir uma capa de um super-herói, mas é procurar seguir a Cristo e chamar as pessoas não para nos seguir, mas no final das contas para seguir a Cristo. Isso eu achei fantástico. Não sei se o irmão pastor Éden bebeu de alguma fonte, e se o irmão bebeu da fonte, passa para nós aí, porque eu achei muito bacana isso. Eu até fiz anotações e falei, olha, é isso, né? O segue-me aqui não é seguir Paulo, não é ser, no final das contas, imitar Paulo, vestir-se como Paulo, mas olha, eu procuro ser como Cristo. Então você me seguindo nesse ponto, você vai se parecer com Cristo. O próprio Paulo desconstrói essa imagem do super-herói quando ele diz, quem é Paulo? Quem é Apolo? Exato. Né? Então assim, eu sou imitador de Cristo, então você vem comigo porque eu estou no caminho certo, mas não sou eu o certo, né? Eu estou no caminho certo. Foi muito boa essa abordagem, foi sensacional. Paulo se coloca como principal dos pecadores, né? Então, o que a graça faz no homem, ele reconhecer... Que miserável homem que eu sou, né? Que às vezes a lei tem especialidade de apontar e mostrar, a graça faz olhar para dentro de si, enxergar o tamanho da necessidade e carência da graça de Deus, né? Esse é o diferencial da graça. É importante o que o Sérgio colocou na questão de querer se apresentar como um perfeito, né? Em algum momento, sim, infelizmente, e até no presente momento, né? A gente remete ao passado, querendo falar às vezes de uma realidade interna nossa, mas assim, se você olhar à volta, continua algumas pessoas querendo ser super-heróis. Eu até recentemente, não tão recente, ouvi um relato de um pastor
que ele pregava, não era da nossa denominação, ele pregava muito sobre que crente não fica doente. E ele não faltava em culto de jeito nenhum. E uma determinada vez ele recebeu a visita de um companheiro, de um pastor amigo, e ele não foi ao culto aquele dia. E o pastor perguntou: por que não? Porque eu estou gripado, eu prego na igreja, que crente não fica doente. Então assim, ele mostrava uma imagem que não é real, que não é verdadeira, porque a Bíblia, falando de Elias, o profeta do fogo, fala que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E paixões ali são todas as limitações, são todas as dificuldades, as fragilidades que a gente sofre, né? Então foi muito boa, verdadeiramente, essa abordagem. E o Éden foi caminhando aqui, né? Foi caminhando numa crescente e chegou na última lição falando que, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os requisitos, apesar dos compromissos, apesar de tudo, tem recompensa para aquele que é um discípulo fiel. Graças a Deus por isso, né? Verdade. Após discorrer das dificuldades e desafios e o empenho em viver como um padrão de referência que envolve sempre uma dedicação, né? Não é fácil, é renúncia. O evangelho realmente é não para o eu, não para a carne, não para o mundo. E aí todo esse empenho, né, essa revista nos chama para servir com qualidade, ser um discípulo eficiente e cuidar e acompanhar, compromisso com o desenvolvimento de vidas. E aí todo esse empenho, né, lição final, um intuito maior foi mostrar que tem uma recompensa, que vale a pena, que Cristo disse que realmente todo o trabalho ele é reconhecido, que é feito pelo Senhor, ele vai galardoar, a palavra que é usada, como recompensa, como prêmio, para nos estimular, nos inspirar, né? E a palavra vai muitas vezes falando sobre o entesourar no céu, ou seja, acumule um tesouro no céu, né? E aí vai abrindo sua ótica para que isso seja até uma prevenção, nenhuma decepção humana. Você faz aqui, de repente não vem um reconhecimento, faz aqui, de repente não vem uma gratidão, um agradecimento. Então aqui pode falhar, mas o que Cristo apontou, colocou em nós foi esse binóculo para olharmos para a eternidade e focar lá. Então serve aqui, se empenhe aqui, faça o melhor aqui, cuide de vidas aqui, seja um bom discípulo e bom discipulador aqui, que ele até citou, olha aqui, nem que seja um copo de água fresca para um discípulo, não vai perder seu prêmio, seu galardão. Ou seja, o que ele faz? Jesus sempre usou as figuras de linguagem, ou aumentando demais, ou diminuindo demais, justamente para dar um choque, né? E aí ele vem e diz, olha, dá um copo d'água. Então ele usou uma coisa tão pequena para falar, olha, tudo que for feito, por mínimo que seja, é visto por Deus, tem uma recompensa. Né? Até ele falando sobre oração, ele ora em secreto, que o seu pai te vê, te recompensará, que sua mão fizer à direita e à esquerda não saiba, ou seja, faça ocultamente, anonimamente, discretamente. Então ele fala de uma maneira que Deus vê tudo e ele vai recompensar por tudo. É importante a gente pegar essa fala da recompensa, e a recompensa não aqui, né? Recompensa não aqui, porque infelizmente a gente percebe algumas pessoas que elas fazem para serem vistas, né? Elas fazem para aparecer, e a gente percebe que esse trabalho pode ser até bonito, vultoso, mas ele não tem persistência, ele não tem continuidade, né? Você faz um negócio que é bonito, que chama atenção, que muitas luzes, muitos fogos, tal, mas assim, não tem uma continuidade. E ainda se tiver essa continuidade, toda a recompensa, se houver, ela será aqui terrena. E o texto citado pelo Éder, né, não juntar o tesouro na terra, porque aqui tem problema, né? Quanto mais se tem, mais preocupação se tem, né? Então a gente tem que se preocupar mesmo com o entesouramento eterno, com o entesouramento celestial. Eu penso que dentro desse mundo pop que a igreja vive hoje, né? Gostei dessa expressão. E nada contra mundo pop, luzes, essa pregação às vezes até mais romantizada, em alguns momentos é legal, é bom, né? Porém, eu penso que o grande problema de tudo isso é justamente aonde nós estamos colocando o nosso tesouro, né? E essa aula 13, ela traz muitos insights, muitos temas assim que nos
pelo menos eu fiquei pensativo, né? Calma aí, eu estou trabalhando, mas será que a motivação, porque o primeiro ponto dessa aula é a motivação. O que me motiva? Será que a minha motivação é Cristo? Mais uma vez voltamos para o Paulo, né? Paulo, sempre Paulo. Esse cara é fantástico. Porque nós vemos que Paulo, a motivação dele era levar as pessoas a Cristo, né? Paulo, quem lê Paulo e a grande pedra no sapato dos teólogos da prosperidade é Paulo. Porque você vê que Paulo, ele estava prestes a morrer, ele estava solitário, né? Aí tem outros motivos, mas ele fala, olha, eu estou indo pegar o meu prêmio, né? Eu estou indo lá buscar o meu prêmio, porque a coroa, né, já está lá reservada por tudo que eu fiz. Eu vejo aqui primeiro certeza, convicção. Por quê? Porque a seara era grande, né? Mas ele trabalhava para o Senhor. Ele não visava as recompensas aqui nesse presente século, né? E o pastor Éden, nossa, até dispensa qualquer tipo de comentário, de elogio, mas a recompensa vem do Senhor. Eu gostei desse texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 10, né? A obra, o nosso trabalho, feito em amor, feita com a motivação correta, tem uma recompensa. E aquele que recompensa, ele dá na medida certa. Porque de repente eu posso chegar aqui e falar, olha, eu acho que o trabalho que você teve para escrever essa revista custa X. Aí você vai falar, poxa vida, mas eu gastei tanto tempo, eu gastei com literatura, é pouco. Mas o Senhor não, ele recompensa na medida certa. Então, uma mensagem aí para o mundo pop, para essa ideia pop que entrou na igreja a recompensa ainda vem do Senhor. Porém, para tal, o tesouro tem que estar guardado no Senhor. A motivação tem que ser o Senhor. E a promessa dele, Apocalipse 22, né? Eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar cada um segundo a sua obra. Então a promessa é vir trazendo já o reconhecimento daqueles que trabalharam em conjunto com ele. Porque a gente tem que também pensar aqui, envolve obras e graça. Uma relação aí a se pensar, mas espera aí, tudo é pela graça. Não há mérito nenhum, independente... Cristo vai nos recompensar, realmente não temos mérito nenhum. Então a salvação é graça, é favor. E aí entra essa relação, eu mereço alguma coisa? Não, não mereço. Eu faço alguma coisa? Olha, capacitação vem de Deus, a capacidade vem dele, o Espírito Santo é ele nos ajuda. Mas mesmo assim, ele decidiu que vai ser assim, ele olhará, ele contempla o que cada um faz e vai recompensar. Então, quem estiver lá está por graça, por favor, nunca por mérito, é por favor de Deus na vida dele. Mas dentre os salvos, ele vai olhar aquele que aos 45 do segundo tempo foi salvo, não deu tempo de fazer nada, é uma coisa, e aquele que se empenhou toda uma vida de empenho, de renúncia, de dedicação, e aí vai conceder a recompensa por isso, né? Lógico que a palavra não adentra detalhadamente o que é, então fica essa dúvida. Algum aluno pode uma hora perguntar qual que é essa recompensa, qual é esse galardão, né? A palavra não detalha. A gente até já ouviu, os alunos já ouviram alguma parábola, né? Ouvi uma parábola da coroa que tinha uma pedrinha e outra que tinha uma coroa cheia de pedras preciosas grandes. Outras parábolas, né? Alguém lá estava lá morada no céu, simplesinho, outro uma mansão muito grande. Mais perto, mais longe de Deus, Deus está em todo lugar. Mais perto de Deus, né? Então são parábolas, são formas de explicar, de instruir, né? De formas comparativas, falar sobre um prêmio mais simples ou melhor, mas a palavra não detalha se é uma pedra, se é uma maçã. E no final das contas, assim, levando em consideração que esse tribunal, que essa recompensa, né, vamos dizer, esse julgamento das obras não implica na salvação, mas é para um galardão, tudo que vem de Deus é bom. Sim. Então, qualquer recompensa, vamos usar a ideia humana, por menor ou maior que seja, no final das contas vai trazer um gozo eterno. Sim. Né? E o pastor Éden falou sobre obra e graça. Tem um texto de Efésios, capítulo 2, o versículo 10, que eu acho que ele responde muito bem essa questão. Que diz assim, ó: pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. Ou seja, a graça me salva, né?
bom até colocar isso, o pastor Éden não é um discípulo de Pelágio, né? Não, longe disso. Não é, o ponto aqui não é ser salvo pela obra, mas é fazer a obra de salvo. Sim, exatamente. É o que eu sempre converso com os irmãos. Irmãos, não faça para ser, mas faça porque você é salvo. Então, pastor Paulinho, eu estou te dando esse copo, não é para ser salvo, é porque eu sou salvo. E a boa obra que Deus preparou para que eu andasse nela, uma vez criado em Cristo, né? Mais uma vez, Paulo aqui traz uma mensagem que é o que o pastor Paulinho falou, no pastor Éden falou, em Adão aquela forma foi destruída, foi desfigurada, em Cristo a nova forma, um novo padrão, e esse Cristo, ele preparou um padrão de obra também. Então, aqui, não é essa obra é para a salvação, mas não, ela vai identificar que eu sou salvo em Cristo, é o famoso fruto, né? Até porque quando Deus ele olha para as ofertas, as obras, ele não olha diretamente para as obras, ele olha para o ofertante, né? Vide Abel e Caim. E atentou Deus para Abel e a sua oferta. Então, o olhar de Deus, ele vai para a intenção. Ele vai para ver o porquê daquela obra estar sendo feita. Se eu estou fazendo visando a salvação, visando uma recompensa, porque eu acho interessante que Deus ele vai recompensar, mas a gente não deve trabalhar pela recompensa. Sim. A gente deve fazer por amor a Deus, por gratidão pelo que Deus já fez por nós. Então, quando a gente faz com esse coração, com esse sentimento de que não, Deus ele fez tanto por mim, ele me amou tanto, que eu preciso fazer alguma coisa em retribuição a esse amor. Por amor a Deus, eu vou fazer. Não importa se eu vou ganhar, se eu vou perder, se vai ter galardão, se não vai ter. Deus olhando essa intenção no coração e fala, não, esse cara, além de ser salvo, ele merece um galardão. E outra coisa, né? Fazer para o Senhor nem sempre é o que eu gosto. Exatamente. Eu conheço, tem uma irmã no nosso campo, vocês conhecem, que ela faz um trabalho fantástico para criança, ela escreve manuais. E um dia eu conversando, eu falei, nossa, você ama, né, isso? Ela falou assim, olha, eu tive um professor de teologia no curso que eu fiz, que ele falou assim, vocês acham que eu gosto de trabalhar com criança? Eu não gosto de criança. Porém, o Senhor disse que me chamou para trabalhar com crianças. Então eu faço por amor a Deus. Porque é um outro ponto, né, pastor Paulinho, pastor Éden, que eu acho que dentro dessa aula é uma oportunidade de discutir nessa relação da recompensa, que às vezes eu faço tal coisa porque eu gosto. Aí a motivação pode se tornar um orgulho próprio. Eu gosto. Principalmente nesse tempo, Sérgio, que a gente está vivendo, em que eu tenho que fazer tudo aquilo que eu me sinto bem. Exato. Tudo aquilo que eu sinto bem. Não, se tá bom para mim, então eu vou fazer. Se não tá, então assim, na obra de Deus, será que Paulo gostava de ser açoitado? Eu creio que não, eu penso que não. Né? Mas ele não olhava o seu bem-estar. E a gente vive um tempo em que o bem-estar pessoal é o que está mais importando. Você vê isso nos relacionamentos familiares, né? Os casais, às vezes por nada, às vezes até separando, divorciando, por situações assim que você olha e você fala, mas por causa disso? Né? Não, mas eu mereço estar bem. E assim, na igreja a gente percebe muito isso, até na volatilidade de pessoas mudando de igrejas, né? Trocando de igreja. Não, porque aqui o pastor, sei lá, o líder, sei lá, qualquer coisa, é motivo porque desagradou. Às vezes não trouxe a mensagem, não deu a oportunidade, enfim, né? Então é muito importante essa fala do Sérgio aí dentro desse aspecto também. Essa troca de igreja, que não está confortável, vou a algum lugar onde tenha mais coisas a me proporcionar para mim e a minha família, feliz, né? E Paulo foi o contrário, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi, Senhor Jesus, ou seja, cumpri com alegria, e o ministério dele era apanhar, né? Logo no começo, em Atos 9, Deus vem e diz, né, o Senhor Jesus falando com ele, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então você foi chamado para padecer no nome dele. Ele vai cumprir com alegria o chamado de sofrer. Então é uma contradição. O que parece daqui, ó. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ele estava pensando em si, irmão, mas nunca. Ele estava pensando no próximo, estava pensando em discipular os corintianos, os coríntios aqui. Né?
E realmente esse chamado é sempre algo fora do conforto. O que Deus chama nunca é totalmente confortável, sempre envolve o confronto, desde o espiritual ao humano. Por exemplo, a gente olhar para a vida de Elias, que foi chamado para a vida de combate, enfrentar o rei, enfrentar as trevas, enfrentar lá centenas de representantes malignos, lá, profetas e aí há desafios, e essa vida intensa de clamar a Deus e Deus responder, e vence uma batalha e vem outra. Isso traz um desgaste que chegou ao ponto dele chegar aquele estresse total, aquele aprofundamento depressivo, onde ele não aguenta mais, falou, eu vou fugir. Já começou com tradição, alguém ameaça, eu vou fugir, aí quando ele está lá, ele fala, Deus, eu quero morrer, né? Você quer fugir para não morrer, depois, Deus, eu quero morrer. Já começa a não estar bem, se esconde, mas como nós estamos até no segundo tópico aqui sobre o cuidado de Deus, que é uma recompensa já no tempo presente, que é a recompensa de Deus no tempo presente, mostrar que está junto, mostrar que cuida, mostrar que é fiel como o que é fiel a Ele. E aí ele está lá aparentemente, emocionalmente no fundo do poço, né? Eu não aguento, não quero mais viver, estou sozinho, me sinto só. E Deus envia um anjo lá, Deus envia o alimento para ele, Deus envia um cuidado para ele. E Deus mostra, estou aqui, você não está só não, estou aqui. Você não está só não, tem pessoas, tem outros que você não está enxergando, né? O emocional abalado ofusca a sua visão, você não está enxergando, mas eu sei, tem mais 7 mil aí, você não está só. Então Deus desce para tratar fisicamente, deu pão para ele, emocionalmente falou com ele, confortou ele e levantou ele de novo para seguir. Então mostra aqui uma recompensa também, esse cuidado de Deus o tempo todo. Tempo presente. Nesse ponto 2 aqui da lição, dessa lição 13, uma coisa que, lendo as referências, lendo todos os textos aqui, além desse cuidado material e das bênçãos espirituais aqui que está descrito em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, uma coisa que eu acho interessante aqui, pode ser que eu acho que é uma oportunidade do professor também trazer isso, porque nós passamos aí, né, por um momento bem complicado, esse momento de pandemia. E muitas pessoas estão vivendo como se Deus tivesse abandonado, né? E uma das leituras que está aqui proposta é a de Mateus capítulo 6, versículos 33 e o 34, que ele nos traz uma ideia totalmente contrária, né? Até na história aí tem um filósofo, Aristóteles, que ele é considerado um dos primeiros deístas. Eu creio que Deus existe, porém Deus está lá imóvel, né? Aristóteles a sua situação, né? Aristóteles odiava tudo que se movimentava, então Deus só era bom para Aristóteles se ele estivesse imóvel, parado. E o Deus da Bíblia não, ele é um Deus que está em movimento, é um Deus que está sempre providenciando, intervindo, se relacionando. Então, por mais que o momento, a pandemia e outras coisas podem trazer esse pensamento, mas será que Deus, ele está mesmo no presente? Será que ele se importa, né? Será que ele se importa? Será que ele está vendo? E essas leituras, elas nos mostram que sim, próprio Elias, né? Elias lá, Deus abandonou, eu sou o único. Essa mulher aí, essa Jezabel aí, ela é brava, ela vai me matar. Entrou na caverna, Deus foi lá e falou, Elias, vem cá, você não é o único. Eu separei alguns, estou aqui também. Desde o início do ministério de Elias, você vê Deus providenciando, né? Mandando o alimento através dos pássaros. Nós vemos ele multiplicando lá a farinha da viúva, né? Preparando o alimento para Elias e para aquela família. Então nós vemos vários exemplos, assim, a vida de Elias eu acho que é um modelo de que Deus prepara, nem que seja na medida certa, mas Deus prepara, né? Porque um outro ponto aí que eu acho que o pastor Paulinho vive muito isso, o pastor Éder, por estar no ministério, às vezes que eu percebo de fora, eu sou pastor, eu trabalho para o Senhor, Deus tem que me dar uma casona, um carro. E às vezes nós olhamos e falamos, nossa, aquela pessoa não é próspera materialmente. Então, o trabalho dela não é aprovado pelo Senhor. E eu acho que esse segundo tópico, ele... Às vezes tem uma leitura um pouco equivocada do Mateus 6,33, né? Exato. Eu já vi até alguém estar
buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas, e todas estas coisas que estão sendo citadas ali por Jesus, né? É o pão, o agasalho e o teto. Exato. Isso nunca vai faltar, Deus nunca vai deixar faltar. Não está dizendo que você vai ter 10 tetos, até porque um é suficiente, né? Você não vai ter fazenda, você não vai ter 10 carros, porque você só vai usar um de cada vez. Então, assim, essa recompensa, essa provisão de Deus no tempo presente, isso não quer dizer que mesmo quem é um grande discipulador, ele vai ter uma vida totalmente sossegada, porque a nossa vida ela é feita de altos e baixos, né? Sim. Nossa vida ela tem, então tem momentos que o Elias está tranquilo à beira do Querite tomando água fresca e comendo carne de manhã e à tarde, e tem momentos que ele está debaixo de um zimbro pedindo morte, né? Então essa é a vida de um discípulo, de um discipulador. O importante é a gente saber que este Deus, que o Aristóteles queria que ele ficasse quieto, ele está em movimento. Exato, né? E ele está em movimento a nosso favor. É o que o profeta Isaías diz, que a mão do Senhor, ela não está encolhida, impedindo ele de salvar, impedindo ele de abençoar. E que o ouvido do Senhor não está agravado, impedindo ele de ouvir. Deus, ele está ouvindo, né? Isso é uma forma antropomórfica, né, de apresentar Deus, né? Porque ele é espírito, mas assim, Deus ele está presente. Deus ele é transcendente porque ele habita em todo lugar, mas ele é imanente, que ele está próximo. Ele está aqui pertinho, nós estamos aqui nessa sala, conversando um pouquinho e temos certeza que Deus ele está aqui porque ele é um Deus presente. Então, essa providência, essas bênçãos de Deus para o tempo presente, elas não podem ser confundidas como uma abundância de prosperidade no sentido humano. É uma abundância de prosperidade, mas não no ponto de vista humano, é no ponto de vista divino. Deus ele nos abunda em recompensas e em galardões no tempo presente, mas do ponto de vista de Deus, para não frustrar algumas pessoas que querem fazer um trabalho para Deus esperando a recompensa material aqui e agora, né? E aí a gente tem o terceiro tópico aqui, que vai falar das recompensas que elas ultrapassam o tempo presente, né? Elas vão além do hoje, porque se Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, tem uma promessa que vai chegar um tempo que elas serão findadas, né? Serão findadas e a gente vai ter aí realmente as recompensas eternas. Cristo nos lembra que estamos na antessala da eternidade, né? Estamos ali na preparação para entrar lá, né? O servo de Deus, ele não morre, né? Ele se desliga dessa vida aqui, material, e ele adentra no melhor, aquilo que Deus até nos estimula a imaginar, porque ele fala o que o olho não viu, o ouvido não viu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para os que o amam, né? E aí você fica só na imaginação, o que será, né? Sabemos que tudo que Deus faz é bom, né? Ele viu, olha a criação e viu Deus que é bom. Hoje que experimentamos a graça, vemos o quão maravilhoso é. Então só imagina uma crescente, Deus fazer sempre melhor, né? Que virá depois. E isso vai nos estimular sempre a fazer melhor, fazer da melhor maneira, né? Por isso que quando o apóstolo Paulo vai falando com os coríntios, ele fala sobre as obras sendo provadas, ele fala do fogo, e aí o fogo em cima dos elementos, e aí ele diz, alguns são como ouro e pedras preciosas, outras obras são como palha, como feno, que no fogo vai se desfazer, né? Então, para nós olharmos para a eternidade e lembrar que o que é feito aqui vai passar por uma avaliação, uma inspeção, né? Um olhar de Deus, e aí o que sobrar, o que é genuíno, aí sim vai para a eternidade, né? E isso nos estimula a fazer a nossa parte em missão aqui, né? Lógico que a missão da igreja envolve missão em adoração, a missão em amor, a missão em fazer discípulos, e tudo que for feito seja com qualidade, fazer da melhor maneira, sabendo que é lá que vai ser realmente a verdade aparece. Às vezes alguém fez muita coisa aos olhos humanos, né? Vai ter citado aqui, mas de repente, quando foi inspecionado por Deus, não sobra quase nada. O que queria era o elogio, o que queria era a fama, o que queria era a riqueza material, o que queria era um reconhecimento, apenas um nome.
aparecendo. Então, após a inspeção não sobra praticamente nada. Então, o que realmente conta é aquilo que após a avaliação de Deus, o fogo provando, aí o que sobra é sim, ó, isso é de amor, é de sinceridade, é em verdade, é por amor a mim e ao próximo, né? Então esse sim permanece. E aí entra aquela parábola onde Jesus, né, onde o Senhor retorna e diz, ó, servo bom e fiel, entra no gozo, entra no regozijo, entra na recompensa, vem desfrutar aqui de todo esse reino que eu tenho, né? Aquela pessoa que tinha todos aqueles bens, ela vem desfrutar comigo. Você, na minha ausência, você foi fiel. É o que Jesus vai dizer após o seu retorno, né? Olha, eu estive ausente, mas você, né, ausente, hoje vivemos pela fé com Ele, né? Mas fomos fiéis, dedicados, e o Senhor vai falar, vem, entra no gozo, entra no regozijo. Imagine regozijar junto com Deus, né? Um pouquinho da presença de Deus, todo mundo sai radiante. Olha, hoje fui visitado, o culto foi maravilhoso, senti um pouquinho, e às vezes foi um pouquinho ali, imagina estar eternamente com Uma Deus. fagulha, né? só, né? Uma fagulha já incendeia tanto, né? Eu penso que esse momento aqui da aula pode ser o momento que vai trazer talvez mais questionamentos, né? Porque é impossível falar de galardão, de recompensas eternas, sem lembrar do tribunal de Cristo que sim. já foi falado aqui. Onde será, em que momento, como será. O que eu posso só garantir é assim, é um julgamento que nós não precisamos ficar com medo no sentido de perder a salvação, Sim, porque não é um julgamento de salvação, né? É um julgamento de obras, né? Exato. É para quem já está salvo, né? Isso. Tem na sistemática pentecostal, o Ciro Sanches, ele faz um comentário muito interessante, que na visão dele, que ali nós focamos somente nas obras, né? Nas obras da igreja, mas o que vai ser julgado ali, na verdade, será o conjunto inteiro. Aí ele remete à ideia de mordomia, da administração. Então, como eu administrei minha vida, por isso que, se você ler o capítulo 3 de 1 Coríntios, você vê que Paulo ali ele fala do templo, que somos nós. Então, como eu administrei também a minha vida, porque Deus tem uma obra a fazer na terra, mas ele faz através de pedras? Não. Através do microfone, o microfone fala sozinho? Não, Deus usa a minha vida, usa o meu corpo, usa quem eu sou. E aí os talentos precisam ser desenvolvidos. Eu quero pregar, mas eu não leio, eu não falo, né? não me preparo, quero cantar, não faço uma aula de canto. Então, são coisas que nós temos que trazer para os nossos alunos pensar, né? E o Ciro Santos continua colocando, como eu administro o meu dom também. Opa, eu tenho um talento natural, falo bem, eu canto, mas eu tenho os dons que o Senhor me dá também. Como que aí é o que Paulo fala aí, né? Que o pastor Paulinho leu, né? É por amor a vocês que eu me desgasto, né? Então, eu gostei dessa ideia de administração. Então, o Senhor ali vai julgar o todo. A pergunta que eu acho que a maioria tem medo mas... Porque, por exemplo, quando eu era adolescente, na igreja que eu escutava as pregações sobre o tribunal de Cristo, eu não me esqueço de uma que o pastor falou, irmãos, e ali vai passar um telão e todos vão saber o que você fez. Meu Deus! Será que vai ser assim? Né? Então, eu acho que é uma oportunidade para se discutir esse tema, porque o discipulado está ligado à parte final dele lá, que é o tribunal de Cristo, as recompensas, né? Eu acho interessante isso. E aí, pastor Paulo, vai ser um telão mesmo? Eu também já ouvi muito isso. Tinha até, alguns anos atrás, um livretozinho que falava sobre a eternidade e tinha até assim aqueles filminhos como de cinema, né? Passando assim o que você fez. Eu penso que não. Não vai ter esse constrangimento, até porque a Bíblia diz assim, Deus dizendo, dos seus pecados não me lembrarei mais. Como é que ele vai querer mostrar para todo mundo se o próprio não tem interesse, né? Então é uma forma de expressar talvez de alguém que queira dizer assim, cuidado com o que você faz, porque está tudo registrado por Deus. Mas não vai ter esse videozinho, né, passando lá, não vai ter esse remake no céu. Ainda bem, né? Já pensou?
E aqui o Éden finaliza, né? Ele fala de galardões no tempo presente, fala das recompensas eternas, e a maior recompensa pela qual nós batalhamos é a eternidade com Cristo, né? Porque que somos eternos nós sabemos, né? Onde é que vamos passar é o que importa, né? Todo ser humano, ele é eterno, ele não vai ser extinto, é como pensam algumas ideias aí religiosas, né? O ser humano não é extinto, ele vive eternamente. E a maior recompensa de ser um discípulo de Cristo e um discipulador é ter a convicção da nossa eternidade com Cristo, até baseada numa promessa que ele fez em João 14, né? Ele falou que onde ele estiver nós vamos estar também. E Paulo também, 1 aos Tessalonicenses 4, né? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que confortantes são estas palavras para a gente que serve ao Senhor, ter essa convicção de que nós estamos servindo a Deus por graça dEle, por favor dEle, e que ainda temos uma vida eterna para desfrutar com Ele aí para todos sempre em gozo e alegria, paz e tudo de bom que Deus tem reservado para nós. E como estamos falando de discipulado, então, além do regozijo de nós estarmos lá, que é graça, tudo isso foi ministrado, e você ainda saber que você contribuiu para que outros estejam lá. Olha, esse aqui eu ajudei, esse aqui eu acompanhei, nas fraquezas dele, nas lutas dele, no aprendizado dele, eu ajudei. Ele está lá também, está aqui junto, chegamos. De repente, você tem muitas pessoas que você ajudou. Então, uma grande recompensa é isso, esse prazer, esse regozijo. Olha, pessoas que Deus libertou, Deus transformou, eu participei, nós ganhamos essas vidas. Ó, cumpri a missão lá, olha, ganhamos essa vida. Cuidamos dessa vida, ajudamos ela nos seus altos e baixos, para ela permanecer, e permaneceu. Chegamos, né? A entrada nos portões celestiais, atravessamos, estamos aqui, atravessamos o Rio Azul, atravessamos, né? Entramos na eternidade. Então, uma grande recompensa será essa sensação de, além da graça, o dever cumprido. Olha, eu participei um pouco de Deus através das nossas vidas, auxiliar outros a chegar. Tem uma coisa, Éden, uma coisa que é imensurável. A gente não vai conseguir nunca contabilizar o efeito multiplicador. Eu estava num culto missionário ontem e foi o nosso missionário Abibo que pregou. E ele contou um pouco da origem dele, não deu um testemunho completo, mas ele contou um pouco da origem dele, que ele é senegalês, filho de muçulmanos, e estava sendo treinado para fazer parte dos contextos muçulmanos, talvez até de um terrorismo. E aí um missionário americano falou de Jesus para ele, né? Aquele missionário americano que foi o discipulador dele não tem ideia de quantas pessoas já foram ganhas para Jesus por intermédio do Abibo, né? Então, assim, essa questão da gente ser um discipulador, a gente levar a sério esse assunto que a gente está tratando nesse trimestre, a gente nunca vai conseguir ter noção de quantas... Porque assim, vamos só considerar o seguinte, a igreja começou com aqueles 120 no cenáculo, né? Ou se a gente quiser diminuir o grupo, com aqueles 11, porque o Judas se foi, então começou com 11. E quantos que foram multiplicados pelo trabalho deles e quantos serão multiplicados pelo nosso trabalho, né? A gente não sabe se Jesus vem amanhã, vem depois, vem daqui 6 anos, 10 anos, a gente não sabe disso. Mas a gente está fazendo um trabalho, né? A gente está fazendo alguma coisa para o reino, uns mais, outros menos, mas todos nós fazemos. E qual que é o efeito disso? Aonde chega a expansão disso? Então a gente tem que ter essa noção de que nós estamos realmente povoando o céu, despovoando o inferno e povoando o céu, né? Nunca vamos ter assim, a gente vai ter noção dos mais próximos, né? Daquele que a gente pôde aconchegar, daquele que a gente pôde atender, mas assim, a dimensão de onde chega o reflexo do nosso trabalho, a gente nunca vai ter essa noção.
E graças a Deus por isso, para a gente não se envarecer, né? Eu penso que é nesse sentido que o céu será um lugar de surpresa, né? Que a recompensa será um fator surpresa. Porque às vezes você pode olhar ali e falar, eu preguei para uma pessoa, né? Mas essa pessoa, por misericórdia, permaneceu no Senhor, aí faz isso. Aí ganhou outra, né? E ganhou outra, ganhou outra. E quando você, de repente, chegar na eternidade, né, vamos fazer até uma conjectura, né, eu acho que nós, como disse o pastor Éden, Deus nos deu essa oportunidade de imaginar. Você imagina, você chegar lá, olha, Éden, Sérgio, eu te ganhei para Jesus. Você me ganhou mesmo, pastor Éden. Mas olha quantos eu ganhei para Jesus aqui também. Vamos passar por marketing multinível, né? Vamos ver a pirâmide. A pirâmide. Nossa, aí aquele que eu ganhei foi ganhando. E no final, tudo isso vem como recompensa para o trabalho, porque você ganhou um. Nesse sentido que eu penso que uma vida vale mais. Mais do que o mundo inteiro. Porque essa uma vida, com certeza, ela vai multiplicar. Né? E, mais uma vez, é a qualidade. Então, às vezes, teve até uma aula que foi comentada nesse trimestre, que eu achei bem interessante, foi um comentário de um dos nossos pastores que gravou, que ele falou que às vezes nós nos preocupamos em ficar contabilizando, aquela cruzada rendeu 3.000 pessoas, mas às vezes são 3.000 pessoas que só foram à frente e às vezes não foram feitos discípulos. Parou ali. Às vezes em um culto ao ar livre, ou num bate-papo, ou através de uma videoaula, uma pessoa escuta, se converte, permanece, ali é feito um trabalho. Então aquela uma pessoa, ela rendeu esse fruto. Então eu acho muito também interessante essa ideia de nós pensarmos no fator surpresa, né? E as coroas, né? Talvez as coroas sejam as almas que nós levamos. Sim. Às vezes nós ficamos preocupados lá, vou ter uma coroa, eu vou brilhar mais do que o pastor Éder. Vou fazer um caminhão para carregar minha coroa. O pastor Éder vai brilhar mais. Porque até isso eu já escutei uma vez, eu escutei um pregador falando, irmãos, a recompensa uns vão brilhar mais do que o outro. Né? Rapaz, então vai ser um lugar bem de... Porque já precisou olhar para o pastor Paulo, ele brilhou mais do que eu, falando, mas por que ele brilhou mais do que eu? Né? Fiz tanto, né? Então, assim, eu penso, até pegando um comentário uma vez que eu ouvi do pastor Napoleão Falcão, ele fala que para ele as coroas são as vidas que eu levei para Cristo. E é possível. Porque eu acho que no contexto de céu, no contexto de eternidade, no contexto do pensamento de Deus, não existe nada mais valioso do que uma pessoa. Sim. Né? Então, é um ponto aí para pensar. E vale tanto uma pessoa que ele mandou o filho dele, né? Para esse mundo. O valor que ele investiu no ser humano, né? A palavra-chave aí, né? Investimento, né? Deus enviou o Filho para investir na humanidade decaída, investiu para tê-los de volta, e tudo que fazemos no Evangelho é um investimento, cada vida, cada alma, né? Então, aí não importa o número, estou investindo. Semear sem parar, como Eclesiastes lá, lança o teu pão, vai semeando, o quanto vem... É com Deus, semeia incansavelmente, sem parar, sem perder as forças. É semear, é cuidar, é amar. Como Deus ama, sem limite, é fazer sem limite. Enquanto tem força, sirva. Né? O reino de Deus é servir. E aí o galardão, a recompensa é com Ele. Tudo vem da parte dEle. E de repente nós estamos falando de números aqui, né? De repente alguém só somar um evangelista, de repente eu ganhei um Billy Graham, né? Tem um efeito multiplicador também, são as incógnitas aí na eternidade que não sabemos agora. Então é descansar em Deus, fazer o melhor para o Senhor, sabendo que o que vem dEle, eu terei imensa gratidão. E simbolizado ali em Apocalipse, os anciãos recebendo as coroas, eles retornam as coroas para o trono. É um fechamento aí sobre galardão. Tudo que nós recebermos, eu vou estar feliz, vou estar contente, tudo que vier, mas mesmo assim eu reconheço. É o filho da Ana, né? Que veio é o dele. Samuel. Devolver, receber e devolvo. Então, tudo que veio eu reconheço que vem dele. Até porque a presença de Deus ali, eu acho que já vai satisfazer tudo. E eu acho interessante, me ocorreu um pensamento agora aqui, é que Deus não deixa a gente saber
qual é o galardão, qual é a recompensa, justamente para a gente não ficar bitolado nele, né? Exato. Vamos fazer, porque assim, vai ter galardão, não importa o que seja, eu quero estar lá. E o Eu quero pastor chegar. Éden citou aqui um negócio interessante. Imagina, ganha um Billy Graham, né? Tem um personagem na história da igreja que eu gosto muito, que é o Spurgeon. Todo mundo, o príncipe dos pregadores. Porém, o Spurgeon, ele se converteu aos 15 anos através da pregação de um sapateiro que não sabia nem ler. Aí até foi para uma dessas aulas do trimestre, eu fui ler esse fato, e estima-se que até hoje, Spurgeon é um dos pregadores mais ouvidos. Os seus sermões alcançam até hoje milhões de pessoas. E aí dentro disso, tudo isso cai na conta bancária daquele sapateiro que não sabia nem ler, que ninguém sabe o nome dele, na história não cita nem o nome dele. Só fala que era um sapateiro que não sabia ler e tinha uma única mensagem: olhe para Cristo, né? Então, nossa, isso nos traz uma alegria e é isso mesmo, nós começamos a pensar. E assim, é uma alegria, eu concordo contigo, mas uma responsabilidade gigante. Também. Né? Porque assim, a gente está falando de discipulado, legal, maravilhoso, mas e aí? E amanhã? Vamos discipular? Né? A igreja vai continuar se movimentando no ritmo que está, a gente vai acelerar o passo, a gente vai retroagir, como é que vai ser, né? Ou nós vamos ser aristotélicos, parados. Exatamente. Então, assim, eu acho a importância desse trimestre aqui fantástico, por ser uma lição prática. A gente precisa, sim, das lições mais teológicas, a gente precisa pegar as lições doutrinárias, são muito importantes para a nossa maturidade cristã, mas, assim, a gente pode ser um sapateiro que não sabe nem ler, né? Exato. Mas que faz alguma coisa. E que faz alguma coisa. Que fala, olha para Cristo, olha para Jesus. Então a gente precisa sair assim da comodidade, né? Não queria usar a expressão zona de conforto, né? Mas precisamos sair da comodidade e fazer alguma coisa baseado nessa revista aqui que a gente está terminando de estudar nesse trimestre. Verdade, o principal é a aplicação prática, né? Não só a instituição, mas individual, cada um ter esse compromisso. Olha, eu trouxe eu vou acompanhar ele, eu vou ajudá-lo até o máximo que eu puder durante a caminhada e colocar em prática, né? Temos grupos, departamentos, olha, cuidem melhor do que se achega, grupo de mulheres, cuidem melhor das mulheres que chegam, compromisso com jovens, cuidem melhor dos jovens que chegam, obreiros, cuidem melhor e formem outros obreiros, ajudem outros, envolvam outros no trabalho para que também se tornem em breve outros obreiros juntos, né, multiplicando isso que vocês vivem, eles vivam também. Então vai sendo essa bola de neve no bom sentido de crescente, né, de acrescentar. Então realmente todo esse conceito prático deve ser aplicado para realmente valer a pena olhar e falar, eu melhorei. Cada lição dessa eu fui acrescentando para melhorar. Todos nós temos pontos a melhorar. Então, olhar e dizer, precisamos olhar com mais amor, olhar com mais ótica do potencial que pode ser aquela pessoa, né? Não olhar com sentido de comodismo. Olha, se não permanecer é porque não queria, se não permanecer é porque não tinha compromisso, mas em contrapartida, será que faltou um pouco mais? Faltou um pouco melhor de um discipulado, de um acompanhamento? Será que falhou da nossa parte? Então, sempre refletir para melhorar, né? Lógico, há sempre o livre-arbítrio das pessoas, mas esse autoexame, olha, preciso melhor colocar em prática, para que tenhamos mais resultado, mais efeito, uma retenção maior dos que se achegam, né? Você falou um negócio interessante, no para além da instituição, porque às vezes, assim, algumas pessoas podem ficar esperando que se faça uma campanha evangelística, que se faça uma mobilização disso, uma mobilização daquilo. E quando a igreja, ela tem vida em cada pessoa, né? A igreja tem vida. Então, assim, você citou aqui na lição e citou novamente aqui, aquele que dá um copo de água fria. A igreja não precisa se mobilizar para dar um copo de água fria. Eu posso dar esse copo de água fria. Eu, individualmente, independente de ser pastor, eu posso fazer. Eu posso estender a mão, eu posso fazer uma visita, eu posso fazer uma oração, posso fazer uma ligação. Já que a gente está no virtual, posso mandar uma mensagem de WhatsApp, né? Eu posso fazer. Então, claro, que a instituição, ela precisa se preocupar com o discipulado, sim, a instituição precisa, mas assim,
não vamos esperar pela instituição, porque a instituição é fria, né? A instituição é formada por pessoas, né? Então, a instituição em si, ela é uma organização, né? Nós precisamos pensar em nós como crentes que somos organismos, né? Então, assim, a gente tem vida, a instituição não tem vida. São as pessoas que têm e precisa tomar essa responsabilidade individualmente, cada um mesmo, e olhar para essa revista. Quem não tiver uma revista dessa precisa ter e visitá-la de vez em quando, né? Fazer uma visita nesse texto aqui de vez em quando, porque é algo que se não me incomodar, eu preciso me preocupar comigo. Né? Se esses temas aqui não me incomodarem, eu preciso me preocupar comigo mesmo, porque tem alguma coisa errada que não está certa, né? E aí, finalizamos? Tem mais alguma coisa? Você que é o comentarista aqui, Eden, a gente está na dispensação dos seus comentários aqui. Só para fechar, que guardemos firmemente todo esse aprendizado de tomar sobre si essa responsabilidade, já bem falado pelo pastor Paulo, que somos sim responsáveis neste tempo, nessa geração, em fazer a nossa parte, em assumir esse compromisso, porque foi o próprio Senhor Jesus que entregou essa carta de ordem com uma missão. Fala, aqui está a missão, entregue para a igreja, faça discípulos, ganhe pessoas e ajude eles a serem discípulos genuínos, autênticos e que se multipliquem até eu voltar. Então, que isso seja algo que esteja no nosso DNA, esteja em nós, esteja assim, eu quero ganhar almas e cuidar das almas, e a prioridade é almas. As outras coisas são secundárias na igreja, outras coisas importantes, mas o nível de prioridade, número 1, são almas se tornando discípulos. Aí teremos uma igreja forte, saudável, vivendo o compromisso do evangelho genuíno. Nós estamos arrebatando pessoas do fogo, trazendo para a luz e firmando elas, plantando elas no terreno do reino de Deus para que nunca mais saiam de lá, mas cresçam, floresçam e o Senhor vai ser glorificado em tudo isso. Estejamos firmes nesse propósito em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, a gente finaliza aqui esse bate-papo sobre essa, não só a lição 13, né, mas a gente percorreu aqui toda a revista, dada a importância desse assunto, a gente percebe que, como igreja, a gente precisa sempre melhorar, a gente precisa sempre estar atento àquilo que Deus tem para nós, e o nosso desejo é que esse bate-papo nosso aqui possa ser interessante para você, professor que vai preparar a sua aula, para você aluno, para você crente, para nós pastores, para todos nós, porque a responsabilidade de fazer discípulos é da igreja. E eu, como pastor, sou igreja também. Eu não estou num patamar elevado que, não, a responsabilidade é de vocês, igreja. Não, eu sou igreja também, a responsabilidade é minha. Então, nosso desejo, nossa oração é que Deus desperte-nos a cada dia e nos faça reconhecer essa responsabilidade e colocá-la em prática. E a gente vai finalizar aqui esse bate-papo com uma oração. E eu quero pedir ao irmão Sérgio que faça essa oração. Amém. Pai, nós agradecemos ao Senhor Sim, por Deus. esse bate-papo. Foram discutidos aqui muitos conceitos, ideias, mas como foi falado aqui, Senhor, que possamos praticar, colocar em prática tudo isso que foi discutido no decorrer desse trimestre, esse padrão, essa entrega, esse acolhimento. Lembrando, Senhor, que Tu és fiel para nos recompensar, mas que a nossa motivação maior não seja a recompensa, mas o amor ao Senhor. Sim. Coloca em nosso coração amor ao Senhor, coloca em nosso coração amor por estas pessoas. Muitas delas estão pedindo socorro, estão no fogo do inferno, e o Senhor nos entregou a oportunidade, o Evangelho, a palavra correta para arrebatá-las e trazer para a Tua luz. Em nome de Jesus eu peço, Pai, que cada professor, cada aluno, cada pessoa que escutar esta gravação, esse bate-papo, seja alcançado pelo Teu amor. Porque o nosso objetivo aqui foi unicamente glorificar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Amém.
Obrigado, meus irmãos. Foi muito bom estar com vocês. Deus continue abençoando.